A paz do Senhor, amém, a todos que estão me assistindo nesse momento. Bom, nesse vídeo eu vou estar falando sobre o amor de Deus para conosco. Ou melhor, sobre se verdadeiramente amamos a Deus. Isso porque muitas pessoas, hoje em dia, dizem que amam a Deus, mas quando chegam em uma congregação, destroem a congregação, fazem confusões, provocam ódio, provocam a disseminação do desamor, enfim, vários problemas aí que vão, infelizmente, aquelas igrejas que não têm a presença de Deus não resistem, acabam fechando. Agora nós vamos ver aqui no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 7 ao 8. Vamos ler o que a palavra de Deus diz sobre amor, sobre caridade. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus, conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Olha só, Deus é amor, Deus é caridade. Bom, Jesus Cristo disse o primeiro mandamento mais importante, depois disse o segundo. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar a seu próximo como a si mesmo. Você tem que ter a noção. Qual é a proporção do amor que você tem por si mesmo? Essa proporção também tem que ser igual quando se trata do seu irmão. Quando se trata de quem está perto de você. Amar ao próximo como a si mesmo. Porque se você não sabe amar o próximo a quem você vê, como você vai saber amar a Deus a quem você não vê? Não tem como. E nós temos que entender uma coisa. Todos nós, todas essas 8 bilhões de pessoas, quase 8 bilhões que estão na Terra, são vindos de Deus. Nós somos criação de Deus. Então, assim, não tem como a gente não amar o nosso próximo, porque o nosso próximo é como se fosse o nosso irmão da nossa família. Justamente porque todos nós viemos de Deus. Todos nós somos de Deus. Todos nós fomos criados, formados por Deus. Através de Adão e Eva lá no início da criação. Ok? Então temos que saber amar. Temos que aprender a amar. Se você não sabe amar o seu irmão, não saberá amar a Deus. Sei que é difícil suportar pessoas que tanto falam mal de você. Pessoas que tanto fazem confusão na igreja. Pessoas que dizem que são e não são. Pessoas que dizem que dizimam e não dizimam nada. Pessoas que roubam os dízimos. Pessoas que propagam o mal de casa em casa sobre alguém, sobre o seu respeito, sobre você, sobre algum parente seu, sobre algum irmão seu. Eu sei muito bem como é difícil uma situação como esta. Pessoalmente, já passei por isso. E claro, é sempre muito difícil, só que é claro que Deus estará sempre conosco para nos ajudar. E todos os que forem enganados por pessoas assim, enganados por pessoas que fazem contenda, fazem confusão, ruins, pessoas ruins, que propagam a disseminação do desamor, do ódio, da raiva, pessoas que são enganadas por essas pessoas, por essa classe de pessoas, posso dizer que essas pessoas, elas com certeza não têm a presença de Deus. E se nós não temos a presença de Deus, nós vamos ter o quê? A presença do diabo. Não tem como nós não termos o diabo nem Deus. Se tiver Deus, não tem o diabo. Se não tiver Deus, o diabo vai estar lá. Não tem como impedir, não tem como dizer outra coisa. Não tem como ser outra coisa da forma que a realidade deste mundo procede. Não tem como ser de outra coisa. Não tem como ser de outra forma. Então, qualquer que ama, qualquer que sabe amar o seu próximo como a si mesmo, é nascido de Deus. Agora, quem não ama, não conhece a Deus, não é nascido de Deus, então quem é que você conhece e de quem você é nascido? A única coisa que sobra é se você é nascido do diabo e conhece ao diabo. Isso porque a proporção do amor ao próximo, do amor ao Senhor, a Deus, é exatamente o tamanho de como se nós tivéssemos nascido de Deus e conhecido a Deus. Agora, o ódio que você tem por alguém é a proporção que você pode ir para o inferno e é a proporção que você pode simplesmente ser rejeitado por Deus naquele grande dia.
Ele não vai querer dizer para você: aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Não sejam enganados pelas pessoas. Não acreditem em tudo que vocês ouvem. Não ajudem a propagar a confusão. Não ajudem a propagar a contenda. Não destruam as igrejas do Senhor. Eu sei que aquelas igrejas, a maioria das igrejas hoje em dia, elas estão muito complicadas, não tem a presença de Deus. Eles se enchem mais de trevas do que luz. Nem todas pregam o verdadeiro evangelho. Mas, em vez de você falar mal, faça isso. Pregue o evangelho. Se aquela e tal igreja, que não interessa qual nome seja, faz errado, faça o certo. Se aquela tal igreja rouba os dízimos e as ofertas, não roube. Use para a casa do Senhor. Use para o Senhor. Use para o mantimento da obra. Se aquela igreja tem uma liderança em pecado, não esteja em pecado. Seja perfeito, como Deus é perfeito. Seja perfeitamente ensinado e perfeito para diante de Deus. Faça o contrário das coisas ruins. Seja bom. Seja um cristão verdadeiramente conhecedor da verdade. Examine as palavras de Deus. Examine esta Bíblia, essa palavra que liberta, que edifica, que renova. Renova-se a cada dia. A cada vez que lemos a palavra do Senhor, a cada vez que lemos o mesmo versículo, nem que for o mesmo versículo, você vai perceber que sempre a gente sente algo diferente, sempre a gente tem um entendimento diferente, porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Ok? Bom, aqui eu vou estar encerrando este vídeo. Não seja como as pessoas ruins, não seja como os que praticam a iniquidade, não seja como os cristãos que não guardam a palavra do Senhor no seu coração. Examine até você chegar ao pleno conhecimento da verdade que é a palavra do Senhor. Até o próximo vídeo.